Paz do Senhor, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrame o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-lhe de lado à medida que forem ficando cheios. Queridos, esse texto ele vai falar da história de uma mulher viúva que ela não tinha como honrar os seus compromissos e os credores estavam atrás dela, cobrando e queriam levar os filhos dela, né, para pagar as dívidas em forma de trabalho. E ela recorre ao profeta para pedindo uma direção. E o profeta pergunta o que ela tinha, ela diz que ela não tinha nada a não ser uma vasilha de azeite, uma botija de azeite. E o profeta diz para ela: vá a teus vizinhos, peça vasilhas, não poucas, muitas, né? E entra na sua casa, fecha a porta e comece a derramar a botija que você tem de azeite sobre as vasilhas. E ela corre, pega as vasilhas e ela faz da forma que o profeta manda, né? E ela enche todas as vasilhas. Quando acaba as vasilhas vazias, automaticamente o óleo para de descer. E ela recorre ao profeta novamente e pergunta o que deve fazer. E ele diz: vai, vende o azeite, paga as dívidas e viva bem do que restar. Ou seja, esse texto, quando você começa a ler o capítulo 4, ele vai começar a falar de um funeral, de uma perda, e ele termina com uma aposentadoria. Né? Ele começa muito mal e ele termina milagrosamente a vida dessa mulher. Ela fica, eu creio que viver debaixo de uma promessa, de uma palavra liberada, né, é extraordinário. Eu creio que a vida dessa mulher e de seus filhos foi extraordinária. Mas eu queria pontuar duas coisas aqui com os irmãos. A primeira coisa é estar debaixo de uma palavra profética. O que aquela mulher estava vivendo era algo absurdo. Ela não tinha nada para pagar a dívida e estava a ponto de perder os filhos, no sentido de os filhos iam trabalhar anos e anos até quitar a dívida. Então ela já tinha perdido o marido e estava a ponto de perder os filhos para pagar uma dívida. Ou seja, o cenário que aquela mulher estava vivendo era um cenário horroroso, né? Uma perda muito grande e mais perdas estavam para acontecer e ela não podia honrar com os seus compromissos. Ou seja, a casa dela estava passando por um período muito complicado e ela recorre a quem? Ao profeta. Então o primeiro ponto é você viver debaixo, você acreditar na palavra de um profeta. Quando você acredita e você obedece o que um profeta diz, você começa a viver um tempo extraordinário e coisas extraordinárias começam a acontecer. Aí eu quero te fazer uma pergunta, irmãos, hoje. Quem você está levantando na sua vida como profeta? Ou em qual palavra você está acreditando? Você está acreditando nessas pessoas que se levantam para dizer que são seus amigos, que estão contigo e na verdade só estão liberando palavras de ruína a seu respeito, e você está ouvindo isso, você está pegando essas palavras e está decidindo viver aquilo que eles estão dizendo a teu respeito? Ou seja, você está pegando qualquer pessoa e colocando como profeta na sua vida? Quem você está ouvindo no meio de uma crise? No momento em que estamos vivendo, quem você está ouvindo? Qual palavra você está acatando? Você está aceitando viver? Debaixo de qual palavra? Uma palavra de ruína ou uma palavra de bênção? E o segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos é o seguinte: ela entrou na casa, ela e os filhos. Ponto. Fechou a porta. Os vizinhos tiveram uma participação muito grande, porque eles emprestaram as vasilhas. Ou seja, ter bom relacionamento onde você vive. O milagre dela também passou também pela mão dos vizinhos. Se ela não tivesse bom relacionamento, ela não ia conseguir emprestar as vasilhas. Então,
Mas ela também, a Bíblia não menciona que ela contou para todo mundo o que estava acontecendo. Ela simplesmente, a palavra do profeta era: vá, peça aos seus vizinhos vasilhas, não poucas, muito, ponto. Mas quando você entrar dentro da tua casa, você e teus filhos, aí você derrama o azeite. Eu costumo dizer que a multiplicação do azeite é só para os íntimos. E precisava de uma unidade, ou seja, Deus estava tratando dentro da família dela a unidade, porque precisou dos filhos, precisou estar todo mundo junto. Não foi só ela, foi a família, que no caso ela e os 2 filhos. E a partir dali, ela debaixo de uma palavra profética, debaixo de um céu profético, ela acreditou na palavra que foi liberada sobre a vida dela e a união da família dela promoveu algo extraordinário da parte de Deus na vida dela. Não foi sozinha, foi uma soma, foi uma união. E o que eu quero dizer para você hoje é: você está vivendo um tempo de crise? Eu também estou vivendo, todos estamos vivendo, mas existe uma palavra profética sobre a sua casa, existe uma palavra profética sobre essa nação, e às vezes só está faltando união dentro da sua casa. Só está faltando união entre você e seus filhos, você e seus pais. Então, o momento que Deus preparou para nós vivermos hoje é um momento de unidade dentro da família. Aí, sim, o milagre vai acontecer. Mas, primeiro, reconheça quem é profeta na sua vida. Decida qual palavra você vai caminhar embaixo. Qual palavra profética você vai encaminhar embaixo dela? E a unidade da sua família. E você vai ver que o resultado vai ser extraordinário. Amém, queridos? Essa é essa palavra que eu quero deixar com os irmãos hoje. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria e que você viva, apesar de ser tempos complicados, viva intensamente o que Deus tem preparado para você. Apesar de tudo, existe um tratamento e você precisa aceitar e passar por ele. Queridos, Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.